Boa noite, pessoal. Boa noite. Depois de dias de impasse, o governo brasileiro declarou hoje que vai retirar todos os brasileiros que quiserem sair de Wuhan, cidade chinesa onde começou o surto do novo coronavírus. A medida foi anunciada depois que um grupo divulgou um vídeo com um pedido de ajuda. No manifesto divulgado na manhã deste domingo, brasileiros residentes na China fizeram um apelo ao presidente Jair Bolsonaro. Eles lembraram de operações feitas por outros países para retirarem seus cidadãos da China e se comprometeram a passar por um período de quarentena ao chegarem ao Brasil. Nós, cidadãos brasileiros na cidade de Wuhan, escrevemos-lhes esta carta para solicitar o auxílio do governo brasileiro no retorno ao nosso país. Cidadãos dos Estados Unidos, da Itália, França, Reino Unido e Japão já foram retirados de Wuhan via aérea e já chegaram em seus países de origem. Isso demonstra que o governo chinês está aberto a ações desse tipo e que não há, portanto, nenhum impedimento oficial, em nível local ou nacional, à repatriação dos cidadãos brasileiros. No momento em que essa carta está sendo escrita, não há, entre nós que a subscrevemos, quaisquer casos de contaminação comprovada ou até mesmo sintomas de infecção pelo coronavírus. Afirmamos também estarmos plenamente dispostos a passar pelo período de quarentena e observação após a nossa chegada ao Brasil. No momento da publicação do vídeo, o governo brasileiro ainda não tinha um plano definido para trazer o grupo de volta ao país. Estava estudando como fazer isso. Na última sexta-feira, o presidente Bolsonaro disse que a operação custava caro e que o Brasil não tinha uma lei em vigor com regras para submeter os brasileiros a uma quarentena. Mas o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, disse hoje que a operação para resgatar os brasileiros é viável, não depende de qualquer lei e não traria custos tão altos ao Brasil. Acho que não tem nenhum impasse sobre isso. São brasileiros e se nós pudermos fazer esse gesto de buscar esses brasileiros, colocarmos num quartel, em uma base militar para cumprir essa quarentena, não necessariamente precisa de uma lei. Acho que isso é uma decisão. Horas depois, o governo anunciou que vai trazer todos os brasileiros que quiserem voltar da China. Deve fretar uma aeronave que terá de fazer uma escala antes de chegar ao Brasil. Mas ainda não confirmou quando parte esse voo de resgate e nem em que base militar os brasileiros vão cumprir a quarentena. A ordem para cumprir quarentena é apenas para brasileiros. Estrangeiros que chegam em voos provenientes da China não são obrigados a ficar isolados. Fontes do governo disseram que a questão preocupa, mas ainda não há uma decisão sobre o assunto. O Ministério da Saúde não se manifestou sobre a livre circulação de estrangeiros que chegam da China. As companhias aéreas foram orientadas pela Anvisa a comunicar à agência sobre a presença de passageiros com sintomas característicos da doença. Nestes casos, eles serão isolados e acompanhados. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que a embaixada brasileira em Pequim já está negociando com o governo chinês a saída dos brasileiros. É difícil já dar uma data, é claro que a gente sabe da ansiedade das pessoas que estão lá, evidentemente, e das familiares no Brasil de trazer essas pessoas. Então estamos trabalhando de maneira mais acelerada que nós pudemos. Existe, portanto, né, várias variáveis aí que estão se encaixando, né, a negociação com o governo chinês, a questão do plano de voo, escala, a montagem do sistema aqui da quarentena. Mas isso, né, acho que é uma questão para muito breve. Um dos brasileiros que assinaram a carta pedindo para sair da China é um piloto que está em quarentena há 11 dias lá em Wuhan. Ele fez o diário de uma cidade fantasma. 31 de janeiro de 2020, hoje estamos no 9º dia do bloqueio da cidade, onde ninguém entra, ninguém sai. Mauro é piloto de uma companhia aérea chinesa. Acostumado a voar grandes distâncias, ele agora quase não se afasta de casa. Essa avenida normalmente nesse horário é congestionada, vocês podem ver, está vazia com poucos carros circulando. Depois da proibição dos carros particulares circularem na cidade, apenas alguns com autorização especial. Mauro é um dos 11 milhões de habitantes da metrópole fantasma, Wuhan, epicentro da contaminação pelo novo coronavírus.
Eu percebi que o meu estoque de gás não está muito confortável. Eu estou aqui com menos de 20 metros cúbicos e eu uso o gás para o aquecimento do chuveiro, já que estamos no inverno, muito frio. Relembrando rapidinho, em 31 de dezembro, a China informou à Organização Mundial da Saúde sobre uma série de casos de pneumonia em frequentadores de um mercado de animais vivos em Wuhan. No dia 1º de janeiro, o mercado foi fechado. No dia 9, a OMS divulgou que a doença era causada por um novo tipo de coronavírus. E já no dia 10, a China compartilhou o código genético desse novo vírus. Pronto! Com o código, cientistas de vários países começaram imediatamente a trabalhar em uma nova vacina. A repórter Evelyn Rodrigues foi a São Francisco, nos Estados Unidos, para entrevistar 2 deles. Sarah Ives e Jake Glanville trabalham juntos desde 2015 no laboratório dele. O que você faz com a vacina é dar uma versão enfraquecida de um vírus para treinar o nosso sistema imunológico. O problema das doenças respiratórias é que os vírus sofrem mutações o tempo todo e as vacinas ficam obsoletas. O vírus que surgiu em Wuhan é o 7º da cepa dos coronavírus. Por causa da SARS, a ciência pode desenvolver uma vacina em 3 meses. A SARS, provocada por outro coronavírus, foi a doença respiratória que em 2003 infectou 8.000 pessoas, causando quase 800 mortes, 10% do total. O atual coronavírus tem 2% de letalidade, só que é mais contagioso. Mas depois de desenvolver a vacina, é preciso testá-la, distribuir pelo mundo todo. O processo pode ser mais demorado do que o próprio surto da doença. Essa semana, Hong Kong e Austrália anunciaram avanços em suas pesquisas. Aqui nos Estados Unidos, Jake e Sarah explicam o projeto deles. Estamos trabalhando numa vacina de amplo alcance, para tratar não apenas um vírus momentâneo, mas todos os futuros vírus que possam surgir. Basicamente, queremos que o sistema imunológico se concentre nas partes dos vírus que não mudam ao longo de um século. Essa tecnologia é nossa. Este infectologista da Fiocruz, no Rio de Janeiro, explica como um vírus perde poder de contágio e um surto diminui. A partir do momento que esse contato acontece, que existe um equilíbrio entre esse vírus e a população, e da mesma maneira a população desenvolve mecanismos de defesa, quer mecanismos da saúde pública, quer os mecanismos individuais, pensando no próprio sistema imunológico de cada um, então você reduz muito e aí você acaba limitando essa situação. Esse é o ambiente e é o cenário esperado. Esperado, mas não garantido. Nesse momento, os números ainda são pequenos para a gente poder projetar uma coisa num cenário global. Diante das incertezas, o governo americano proibiu a entrada no país de estrangeiros que viajaram para a China nas últimas 2 semanas. E cidadãos americanos que chegarem de Wuhan terão que ficar em quarentena. Hoje, a Nova Zelândia anunciou medidas iguais à dos Estados Unidos. Outros 9 países também já restringiram ou proibiram a entrada de não-cidadãos saídos da China ou especificamente da região de Wuhan. A lista inclui Japão e Rússia. Eu estou indo num supermercado para tentar comprar algumas coisas que eu creio que serão necessárias futuramente. Mauro mora há 5 anos em Wuhan. Apesar que o shopping center está aberto, acredito que porque o supermercado esteja aberto, mas está todas as lojas fechadas. Não tem uma loja aberta. Sim, o supermercado está aberto, por sorte. As prateleiras aqui, ó, onde tem frutas e legumes, está bem, ó, tá vazio. Aqui, ó, só tem cenoura. Aqui, por sorte, ainda tem banana e bergamota, abacate. Mas o resto, ó, vazio, vazio. Meu Deus. Enquanto espera a volta ao Brasil, anunciada hoje, o piloto gaúcho vai garantindo as suas necessidades essenciais.
Aqui está o meu chimarrão já preparado. Estou mostrando meu estoque de erva mate. Vou sobreviver. Esta semana, a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto do novo coronavírus se tornou uma emergência de saúde pública mundial. Os números de hoje mostram que são mais de 16 mil infectados em 27 países. 362 pessoas morreram. E hoje foi anunciada a primeira morte fora da China, nas Filipinas. Aqui no Brasil, nenhum caso foi confirmado. 16 pacientes são suspeitos de ter a infecção. O Dr. Drauzio Varela vai mostrar como o nosso país está se preparando para combater o vírus. Brasília, sexta-feira passada. Bom dia. Na assessoria do ministro, seja bem-vindo. Aqui estão reunidos profissionais de diferentes formações e órgãos do governo para discutir como organizar o SUS para a possível chegada do coronavírus ao Brasil. Tinha mais 3 voos chegando com passageiros da China. Nenhum apresentou sintomas dentro da aeronave. É direito da população ter dúvida e ter insegurança. E é papel do Sistema Único de Saúde de dar tranquilidade e informação precisa. Nós temos que falar o que sabemos, o que não sabemos e o que nós estamos fazendo para saber aquilo que não sabemos. O que a gente sabe até agora? Os coronavírus infectam alguns animais, como aves e mamíferos, e ficam circulando só entre eles. Mas às vezes alguns sofrem mutações que tornam possível a transmissão para seres humanos. Foi o que aconteceu agora na China. E como as pessoas viajam, espalharam o vírus para outros países. Esse coronavírus provoca uma infecção respiratória. Nos casos mais leves, provoca coriza, febre baixa, tosse e um desconforto respiratório. Nos mais graves, o vírus ataca os brônquios e os pulmões e pode provocar pneumonias, eventualmente fatais. Hoje no Brasil, temos 16 casos suspeitos em 5 estados. Todos estiveram na China recentemente. Até entrarem na lista do Ministério da Saúde, os pacientes passaram por um protocolo de atendimento recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como o que vamos mostrar neste hospital em São Paulo. O doente entra por aqui, chega aqui na admissão, para onde ele vai? O primeiro lugar que ele vai é no autoatendimento. E a gente já deixa aqui uma orientação. Se esse paciente tem febre, sintomas respiratórios e ele veio da China recentemente ou teve contato com uma pessoa suspeita ou confirmada de coronavírus, ele já recebe a orientação de colocar uma máscara desse tipo enquanto ele aguarda o atendimento. E ele já está utilizando máscara para evitar a disseminação de gotículas respiratórias que podem favorecer a transmissão da doença dentro do pronto-socorro. A doença é transmitida como uma gripe ou um resfriado. A pessoa tosse, espirra ou assoa o nariz. Fica com o vírus na mão. Te cumprimenta ou encosta em algum lugar. Você também encosta. Leva a mão ao nariz, boca ou olhos e se infecta. O enfermeiro vai se paramentar com avental, luva e máscara e vai encaminhar o paciente para o nosso leito de isolamento, onde ele vai aguardar o atendimento do médico. Esse leito ele tem uma primeira salinha, onde o profissional de saúde vai se paramentar, reduzindo também o risco de transmissão do vírus. E vem para cá, que é um quarto como outro quarto qualquer, com a diferença dessa barreira a mais. O paciente vai aguardar o atendimento aqui para decidir se ele vai ser encaminhado para algum outro leito de internação ou se ele vai para casa com as orientações. Como na maioria dos casos os sintomas não são graves, o paciente, mesmo com a suspeita de infecção pelo novo coronavírus, pode ficar isolado em casa. Mas é importante seguir as recomendações médicas. Ele tem que usar máscara e os familiares têm que usar também? Sim. O ideal é que durante a fase de transmissão da doença, que em geral dura por volta de 7 dias, tanto o paciente quanto os familiares utilizem máscara no período em que eles estiverem compartilhando o mesmo ambiente.
E não só a máscara, porque ela é só uma parte do mecanismo de proteção, mas também lavar as mãos com frequência. Então, nós orientamos que fiquem em casa, que evitem receber visita nesse período de incubação da doença, que se apresentar algum sinal e sintoma respiratório, e aí a equipe médica, a equipe de epidemiologistas estão entrando em contato diariamente. Então, isso está acontecendo. Mas se a pessoa com suspeita de infecção tiver falta de ar ou níveis baixos de oxigênio no sangue, precisa ficar internada em leito de isolamento. Por ser um vírus novo, ainda não há tratamento específico para a doença que ele provoca. Os sintomas são tratados com analgésicos e antitérmicos, em casa ou no hospital. Todos os pacientes estão sendo submetidos a exames laboratoriais para ver se tem ou não o vírus. Os médicos colhem uma amostra da secreção nasal e enviam para os laboratórios centrais nos estados. O laboratório central tem capacidade de fazer os testes para diagnosticar os vírus respiratórios mais comuns. Se ele confirmar para um vírus respiratório comum, já descarta esse caso, libera o paciente ou faça o tratamento de acordo com o protocolo adequado para aquela realidade. Mas já está afastado o coronavírus. Mas já está afastado o coronavírus. Se o resultado der negativo para os vírus comuns, há necessidade de fazer um teste específico para o novo coronavírus em laboratórios de referência. Serão 3. O da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, o Evandro Chagas, em Belém, e o Adolfo Lutz, em São Paulo. Se naquela amostra tiver um novo coronavírus, nós vamos informar a sociedade, este caso é positivo para o novo coronavírus. Por enquanto, 46 hospitais e instituições públicas do SUS estão preparados para receber pacientes com coronavírus. A lista completa que você encontra no site do Fantástico deve ser ampliada esta semana, quando os secretários de saúde dos estados e das capitais do país vão se reunir no Ministério da Saúde. Esses casos que precisam de assistência mais intensiva, o senhor acha que nós temos no país, hospitais públicos, do SUS, estrutura suficiente para tratar deles? Eu acho que depende muito do número de casos que possam existir e nossa atenção na parte de angústia respiratória, ela tem um limite, mas a gente está se preparando para ampliar esse limite. Nós temos que ter a capacidade de detectar no serviço de saúde mais próximo e tomar as medidas para que evite transmissão intrafamiliar, no trabalho e na sociedade. No site do Fantástico, eu esclareço mais dúvidas sobre o coronavírus e sobre o que a gente pode fazer agora. Para começar, uma medida simples. E aí lavar a mão é fundamental, né? Sim, não é só agora que a gente tem o coronavírus. Ela previne uma série de doenças que a gente entra em contato o tempo todo. Vamos mostrar como é que se lava a mão. É importante sempre lavar bem as palmas e cobrir todas as superfícies das mãos. Tem que lavar as costas. As costas das mãos, cobrir bem os dedos e as pontas dos dedos, de forma que a gente tenha uma limpeza adequada de todas as superfícies da mão, né? Use um lenço de papel para fechar a torneira e também para abrir ou fechar a porta do banheiro. Funciona bem a esterilização com álcool? Funciona. E ele ainda tem a vantagem de, na ausência de uma pia e tal, você pode utilizar ali sem maiores recursos. E vai fazer a mesma coisa, lavando todas as partes da mão, lembrando sempre dos dedos e das pontas dos dedos. A maioria das pessoas não toma esse cuidado, né? Tem gente que chega, faz assim... E aí vai ficar uma limpeza ineficiente e a mão continua contaminada. Outras medidas importantes. Quando tossir, cubra a boca e o nariz com um lenço ou o braço. Use lencinho descartável para suar o nariz. Evite ficar encostando com as mãos nos olhos, nariz e na boca. Mantenha os ambientes bem ventilados. Que conclusão podemos tirar esta semana? Não há motivo para ficar apavorado. O novo coronavírus, apesar de se disseminar rapidamente, tem uma mortalidade muito baixa. Até hoje, domingo, temos apenas casos suspeitos, nenhum confirmado. Nossa vigilância sanitária está bem organizada e seguindo os protocolos internacionais.
Vamos continuar acompanhando os acontecimentos. Até lá, pode levar a vida normal. É o que eu estou fazendo.